professor de adultos da escola dominical deve ter um bom planejamento. E uma das coisas assim importantes para nós pensarmos é o nosso preparo. Nós temos que nos preparar. Há uma frase que diz que quem para de crescer hoje, para de ensinar amanhã. Portanto, nós só podemos lecionar a partir daquilo que nós temos como bagagem, a partir daquilo que nós temos como experiência de vida. E como professor de adultos, a coisa também caminha por aí. Uma das coisas muito importantes quando estamos trabalhando com adultos é pensarmos o seguinte: o adulto, quem é esse nosso aluno de escola dominical que nós chamamos de adulto, né? Aí eu fui no dicionário ver, segundo Aurélio, o termo adulto diz respeito ao indivíduo que atingiu o completo desenvolvimento e chegou à idade vigorosa, que atingiu a maturidade. Então, esse é o que nós temos como definição de adulto. Mas o que a gente sabe é que no âmbito da psicologia, esse adulto é muito mais complexo, porque ele se divide em várias categorias. Eu não posso dizer atingiu a maturidade e nivelar todo mundo igual. De 45 a 50 anos há uma definição, de 50 a 60 há outra definição, de 60 a 65 anos outra definição, e aí de 65 em diante nós temos mais uma definição. Então nós estamos falando assim de um ser bem complexo. Então é importante a gente ter uma noção em termos do conhecimento da realidade desse adulto para o qual nós lecionamos. E eu creio que uma das coisas para nós pensarmos é o seguinte, é que lidar com adultos, lecionar para adultos na escola dominical, exige de nós também que nós tenhamos métodos flexíveis e variáveis. A gente não pode lecionar para o adulto pensando que nós vamos chegar lá, falarmos e eles vão entender e eles vão captar toda a nossa mensagem, mesmo que estejamos partindo da palavra de Deus, mesmo que estejamos partindo da Bíblia. O professor de adultos, ele tem que achar outros métodos, outras técnicas de ensino que sejam agradáveis. Ele pode trabalhar através de debates, ele pode trabalhar através de discussões em grupo, ele pode trabalhar através de dinâmicas de grupo. Podemos trabalhar também com dramatização. As dramatizações são um instrumento para lecionarmos para adultos. Então, são vários dinamizadores de ensino que nós temos que utilizar e lançar mão para lecionar para adultos. Uma coisa também que o adulto rejeita de forma veemente, assim como as crianças, é a improvisação. Nós não podemos improvisar quando nós estamos trabalhando com adultos. Nós temos que ter todo o planejamento e vermos as metodologias a serem utilizadas. Às vezes a gente acha que é mais fácil, porque as pessoas vão compreender, elas não têm dificuldade de compreensão e a gente passa a improvisar. Então a improvisação, ela não funciona com o adulto. Ele sabe muito bem quando nós estamos improvisando ou quando nós estudamos a lição e vemos técnicas diferentes para lecionar. Então, muitas vezes o que se diz por aí é o seguinte: para ministrar para adultos, a gente só precisa comentar a revista da escola dominical, ler a revista com antecedência e pronto, na hora a gente começa a conversar e a discutir. E na verdade não é assim, né? Nós precisamos dominar o conteúdo, nós precisamos ver a fundamentação bíblica daquilo que nós estamos falando, nós precisamos ver as técnicas de ensino que vão nos acompanhar naquela lição, para que assim nós estejamos extraindo dos alunos e comunicando aos alunos com eficiência. O adulto, ele precisa ser incentivado. E como que ele é incentivado? Ele é incentivado exatamente a partir do momento que nós trazemos coisas novas, que a gente propicia uma dinâmica, a gente propicia uma pergunta diferente, a gente propicia um audiovisual. Só precisamos ter cuidado para que não fique uma coisa cansativa, né? Então a gente tem que variar. Eu creio que o segredo é variarmos nas técnicas
para que as pessoas vejam que a cada dia vai acontecer algo novo e algo diferente na escola dominical. E outra coisa também interessante para nós pensarmos é ver a realidade dos nossos alunos e alunas. Nós temos diversos alunos com histórias de vidas diferentes, com realidades de vidas diferentes, então é interessante que a lição venha a partir daquilo que ele gosta. Então eu tenho que conhecer os meus alunos. Se eu não conheço os meus alunos, as minhas alunas, fica muito difícil, porque eu tenho que saber o que ele gosta. A gente precisa compreender, a gente precisa valorizar, a gente precisa respeitar e, acima de tudo, dialogar com esse adulto. É importante valorizarmos a participação, compartilharmos aí os métodos diferentes para que possa haver um crescimento e as nossas aulas para adultos sejam aulas interessantes, não sejam aulas maçantes, não sejam aulas cansativas, mas sejam aulas que gerem interesse pela palavra de Deus, gerem interesse pela comunhão e, acima de tudo, amor pelo reino de Deus. Que você possa colocar em prática esses pequenos conselhos que a gente aprendeu na prática, né? Porque muitas vezes a gente não acha tanta coisa por aí nos ajudando na questão do ensino para adultos. Que Deus abençoe aí a sua missão como professor e professora de adultos.